Ei, amigos, querem notícias? Nesta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2024, quase ao término deste mês primeiro de 2024, e também é um início de semana. Mas temos informações? Claro que temos. Na área policial, latrocínios caem em 23,64% no país do ano de 2023, segundo informou o Ministério da Justiça. Aquele caso ABIN, a Polícia Federal apreendeu 1 milhão em moeda estrangeira com um dos alvos da investigação. Lá na França, ativistas atiraram sopa contra o quadro de Mona Lisa no Museu de Louvre, na França. Os ativistas lá são ativos mesmo. O secretário-geral das Nações Unidas anunciou a morte de um dos funcionários da ONU que foi acusado de apoiar e auxiliar o Hamas naqueles ataques a Israel. Foram 12, segundo informações. 9 já estão presos e alguns até já foram demitidos da ONU. Outros 2 ainda estão sendo investigados e identificados, e agora esse morreu. Também nós temos uma tristeza acontecida aqui no nosso Rio Grande do Sul, principalmente, porque morreu a mãe daquela nossa modelo internacional, a Gisele Bündchen, aos 75 anos. Faleceu aqui na nossa capital, em Porto Alegre. Aí vocês olhariam, o que ele está fazendo de camisa regata, com novo visual, de boné, para que nós não vemos um apresentador careca como é tradicional? Mas tem um fundamento. É que eu não tenho a felicidade daquela ex-Globo, Cissa Guimarães, que ela foi nomeada pelo presidente Lula para a nossa empresa de televisão estatal, da TV Cultura, com o programa Sem Censura, com um salário de R$70 mil. Mas o detalhe está aí, é que eu não tenho a possibilidade de também ter um maquiador, que era o maquiador dela, e mais uma outra equipe inteira que foi contratada. Só o maquiador dela, 16 mil mensais, presente com o nosso dinheiro. E como eu não tenho essa felicidade, estou aqui tentando mudar o visual com o mínimo de real. É a nossa realidade, nós somos povo. Também existe uma guerra na prefeitura de São Paulo, uma luta ferrenha que está acontecendo. A Tabata Amaral, ela é candidata apoiada pelo Alckmin, o vice de Lula. E o vice de Lula é o Alckmin. Ela já traiu a filosofia do Ciro Gomes, que ela era antes com o Ciro Gomes. Mas o presidente Lula pretende colocar o ultra-esquerda, que é o Boulos. E com isso, essa pré-candidatura, e eles pensam que talvez a possibilidade de um ministério oferecido para a Tabata Amaral. É negociatas com a nossa política. Mas vamos ver o que dá. A direita apoia Ricardo Gomes. Ele é apoiado pelo PL, pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo presidente do PL. Agora, também hoje, nós tivemos um cinismo escancarado. É aquele apresentador da Rede Globo, embora que nós não assistamos, mas temos que saber o que está acontecendo, que é o Luciano Huck, criticando o presidente Lula, aquele homem em que ele fez muita força, cantou Lula lá, ele, todos os seus familiares e muitos artistas da Globo. E ele agora teceu uma crítica diante da possibilidade do presidente Lula ter
junto ao ministro da Minas e Energia, ter indicado Guido Mantega para presidente ou CEO da Vale. A Vale, ela foi uma empresa que antes tinha um capital maior pelo governo brasileiro, mas o presidente Bolsonaro, como ela é uma empresa privada, para deixar que ela tenha vida própria, a União tem tão somente 8% nesse capital. E os empreendedores, os acionistas, não gostaram nada dessa indicação que haveria pelo presidente Lula. Mas sabe quanto ganha um presidente ou um CEO da Vale? 5 milhões de reais mensais, além de 2 férias anuais. Então, na falha ou na possibilidade de não indicá-lo, também ainda tentam a possibilidade de indicá-lo como conselheiro. O que não é pouca coisa. Também ganha, sabe quanto? 120 mil mensais. Então nós vemos a hipocrisia da esquerda e daqueles que apoiaram o presidente Lula. É o caso do Mion. Antes protestava sobre projetos de autista quando era o presidente Jair Bolsonaro. Agora o Lula cortou do orçamento a criação de novos grupos de autismos. Marcos Mion está na Globo, está pianinho, bem quietinho. Mas tudo isso vamos debater além de guerra lá no Ucrânia, Rússia e Ucrânia, continuam o ataque tanto de um lado quanto do outro, e o mundo se cala, só dirigiu para o outro lado do Oriente Médio lá, que é Israel e Hamas. Quanto ao futebol, claro que vamos comentar também o futebol gaúcho. Gremistas colorados contentes. O Inter venceu e convenceu jogando em casa e mostrando pela primeira vez nesse ano uma estrutura de time. O Grêmio, embora que fora de casa, pelo magro placar de 1-0, o que importa são 3 pontos. Mas guardem tudo isso para trazer e debater conosco, além de curtir, comentar e compartilhar. Não comentem nada do visual do apresentador, nem eu gostaria. Lá é outra história. Estaremos com a maior seriedade, embora que as nossas notícias são sempre sérias e de canais idôneos. Tudo isso vocês que já conhecem sabem, mas divulguem o nosso link para aqueles que ainda não conhecem e não sabem, para que estejam conosco. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Então, nosso encontro, 21 horas, um outro visual, e eu estarei aguardando vocês.